Olá, vamos aos nossos estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E esse vídeo é o vídeo de número 19. Ainda estamos tratando do capítulo 2, a separação e a expiação. Hoje nós vamos estudar a seção 7, causa e efeito. Conforme proposta dessa série, nós lemos esta seção e fazemos alguns comentários, segundo o nosso entendimento. Então vamos à leitura dessa seção, causa e efeito. Podes ainda reclamar do medo, mas, apesar disso, persiste em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Então, ele diz aqui que o medo não existe, e nós temos isso como verdade para nós mesmos. E aqui eu posso estender um pouco mais, não só a questão do medo. Tudo que nós vivemos, depressão, angústia, tédio, solidão, vazio, vitimização, doenças, dores, tudo isso, para aquilo que é real, não existe. Para, vamos dizer assim, Deus, isso não existe. Isso é criação nossa, através dos nossos pensamentos. E, como o pensamento está diretamente ligado ao plano emocional, gera todo esse sentimento que nós estamos submetidos. Que é tristeza, igual foi falar, depressão, e por aí vai. Mas que não tem existência na realidade. É difícil de aceitar isso. Mas, como ele está dizendo aqui, mas, apesar disso, persiste em amedrontar a ti mesmo. Ou seja, nós persistimos nessas condições das quais a gente está submetido, está compartilhando, está alimentando. Essa é nossa realidade de nossas criações equivocadas. Por que nós estamos dizendo isso? Vamos adentrar mais à leitura. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito deste curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado.
podes sentir que, nesse ponto, seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta aos milagres, mas podes ser treinado para pensares deste modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Então vamos comentar alguma coisa sobre o que nós estamos lendo aqui. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito. Ou seja, não pode haver intervenção naquilo que nós pensamos. Nós temos total liberdade para pensar o que quiser. Não há nenhum cerceamento a isso. E é interessante aqui é que nós, às vezes, perguntamos, pedimos ajuda a Deus ou a outra entidade que seja de sua fé e achamos que não temos resposta. Parece que a gente não está sendo escutado. Mas não é bem assim, pois não se pode interferir em nossos pensamentos, em nosso livre arbítrio. E para que isso ocorra, nós temos que ter consciência disso e dar permissão para que o nosso processo mental seja orientado. Por nós, o que podemos fazer é dito e citado em várias técnicas, tipo meditação, sentar e prestar atenção nos pensamentos. E quando realmente tentamos fazer isso, nota-se a dificuldade que temos de lidar com o nosso próprio campo mental, pois essa mente não para nunca. É como se ela tivesse vida própria, independente da nossa vontade. E os pensamentos vêm, voltam, te levam para o futuro, para o passado, e geralmente a maioria daquilo que passa em nosso campo mental é de conteúdo negativo. Então, a nossa situação emocional vai ser precária, doentia. Não tem como ser diferente disso. Mas vamos continuar. Eu não posso permitir que deixes
a tua mente sem vigilância, ou não será capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente, um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Essa lei de causa e efeito a gente conhece bem e é denominada a lei do karma, né? Que é a lei da causa e efeito. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Eu não posso permitir que deixes tua mente sem vigilância. E nós estávamos falando que esse processo teria que ser entregue a seu eu superior, seu espírito, sua alma, sua monda, aquilo que você tem fé. Quando há entrega desse processo e uma predisposição, uma determinação em manter uma vigilância em seus pensamentos, algo começa a ocorrer nesse processo. O que seria esse algo? Primeiro, você teve que abandonar a ideia do que você faz esse processo por você mesmo. E quando se propõe entrar em meditação e vigiar os pensamentos sem essa entrega, você vê como que isso é difícil. Mas isso é interessante, porque te faz reconhecer essa dificuldade e entrar em contato com este campo mental que é completamente desconhecido pela maioria das pessoas. E na impossibilidade de vigiar por conta própria, pede-se ajuda. Eu sempre digo, ajuda aquele que sabe. E decorre desse processo que, em determinadas situações que vão sendo cada vez mais frequente, você começa a ver os seus pensamentos. É como se você tivesse a possibilidade de afastar daquilo que você está pensando. E é como se houvesse uma luz que incidisse naquela escuridão e você começa a ver aquilo que você está pensando. E aí surge a possibilidade de você decidir se quer pensar aquilo que você está pensando ou não. Que outrora era impossível, pois o processo mecânico da mente, ele não para nunca. E quando há essa visão, seu campo mental começa a tomar uma outra direção.
você começa a alterar, a inverter a sua forma de pensar. E quando isso acontece, tudo à volta também começa a ter uma outra conotação. E todos aqueles sentimentos negativos que você está submetido pelos pensamentos também equivocados, começam a desaparecer. E aí há uma possibilidade de começar a viver um estado de paz, felicidade, tudo aquilo que a gente sempre está procurando, mas nunca alcança, pois estamos querendo alcançar isso por nossos próprios recursos, baseados na individualidade e no ego, que sempre vão mostrar o estado oposto, que é aquele que nós sempre estamos vivendo e não temos como sair disso. E muito interessante isso. Esse estado negativo se perpetua pela falta de vigilância e também pelo nosso compartilhamento. O tempo todo nós estamos reclamando, o tempo todo nós estamos falando do nosso estado emocional, o tempo todo estamos falando de nossas depressões, de nossas dificuldades. Então, tudo aquilo que nós estamos querendo nos livrar, nós acabamos alimentando. Entramos num círculo vicioso. E quando isso é visto e interrompido, você vai entrar num outro círculo que nós chamaríamos do círculo virtuoso. É por aí, com a ajuda, que nós conseguimos clarear e aquietar o nosso campo mental. E interessante que quando nós lançamos um questionamento, uma pergunta a Deus, a Brahma, e achamos que não temos resposta, porque não percebemos que aquilo que nós imaginamos que esteja fora já está dentro de nós, já está na nossa mente, tentando nos falar, mas como nós estamos tão voltados para as nossas criações equivocadas, que nós não escutamos a voz, vamos dizer assim, da verdade. E achamos que não temos resposta. Porque, como foi dito aqui, eu não posso intervir em seus pensamentos, pois nós somos filhos do Criador, criado por Ele, e temos como herança o seu poder, que é manifestado em nossa mente. O nosso poder de criação, que não podemos negar. E ter consciência disso e saber lidar com isso.
Mas vamos continuar aqui. Tanto o milagre quanto o medo vem dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesse medo dos teus próprios pensamentos. É disso que nós temos medo. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, está em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporário. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus. E seu efeito, está aqui entre aspas, é o Filho de Deus, que somos nós. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que introduz na criação equivocada. O conflito fundamental neste mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. E aqui, em alguns textos do livro, ele diz que nós temos condições de viver somente o amor ou o medo. Do amor deriva todo um estado paradisíaco, o nirvana, o céu. E do medo deriva esse medo que nós vivemos. E todos esses sentimentos que nós temos contato e os validamos como se reais fossem. Mas continuamos. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo, porque tu mesmo o fizeste e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria
é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser tomado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. O que nós fazemos? Aqui ele fala sobre o medo, que a gente tenta debelá-lo, tenta, vamos dizer assim, controlá-lo pela maestria. E, exatamente por fazer isso, nós estamos dando mais realidade àquilo que nós criamos. Olha como é que é sutil esse processo. E ele diz que a maestria pelo amor seria o seguinte: em vez de você prestar atenção no medo, presta atenção no amor que você é. E isso nós não fazemos. O tempo todo nós estamos tentando resolver aquilo que não existe, que nós já falamos, que é o medo, a angústia, a depressão, a ansiedade. E aí nós vamos ficar eternamente nessa situação, até que resolvemos voltar para aquilo que é real. Mas vamos continuar. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada. E o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu, e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita, sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. Vamos fazer algum comentário sobre isso daqui. Ele diz aqui sobre a separação, que, na verdade, a origem toda do medo é a noção de separação que nós temos. A separação de Deus. E ele diz aqui que negar essa separação é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só com uma indicação de que é necessário uma correção imediata. O que é essa correção? É a aceitação da expiação, que diz que a separação não ocorreu. E não ficar insistindo que você está separado de Deus. E esse é o nosso procedimento em tudo, pois nós
estamos sempre buscando aquilo que já somos e não reconhecemos aquilo que somos. E quando isso é reconhecido, o amor está sendo também reconhecido, que é a sua verdadeira essência. Onde não há visão para aquilo que não seja ele mesmo. Essa é a única forma de validar aquilo que existe, em detrimento às nossas criações equivocadas, que diz que aquilo que é irreal seja real, que é a nossa vida, conforme nós a vivemos sobre este planeta. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo, que estaremos tratando de outra sessão, que é a sessão 8, o significado do juízo final. Até lá.